Fiz um curso aqui de formação de agente socioambiental aqui em Osasco pela Secretaria do Meio Ambiente. E a gente vê que esse trabalho que o companheiro está colocando aí, a gente já começou a fazer uma discussão aqui em Osasco. A Assembleia Popular é um movimento que a gente atua aqui, que ela tem tanto a nível estadual como a nível nacional, né? Vários movimentos se agregam dentro desse movimento aí, sindicatos, partidos, né, movimentos sociais, ONGs, igrejas, e a gente se reúne uma vez por mês aqui em Osasco, Assembleia Regional, e o primeiro eixo do nosso tema lá é a questão ambiental, né? E nesse tema a gente teve discutindo há quase um ano atrás como a natureza ela consegue se restabelecer às vezes sozinha. Se a gente vai aqui na ponte do Jaguaré, uma ponte que ficou ali colocada depois de outras pontes que fizeram lá, você pode ver que a vegetação ali começou a virar uma florestinha ali naquele cimento que tem ali. E naquela época a gente foi lá, fez uma gravação para fazer uma discussão da questão ambiental na Assembleia Popular. A outra questão que a gente vem discutindo agora, e que aí está sendo discutido na CUT, que você deu espaço para a Assembleia Popular fazer essa discussão junto com movimentos de catadores e também o pessoal para fazer o combate contra o incinerador. E nessa discussão a gente também quer na Assembleia, na Assembleia Popular saber o porquê contra o incinerador e as pessoas que são a favor. Então tem um movimento nacional também e internacional sobre a questão do incinerador. Então o companheiro está vindo discutir com a gente aí na CUT. A gente faz reunião toda sexta-feira para preparar um seminário que vai acontecer em junho, né, no mês do meio ambiente, sobre essa questão do incinerador. Porque aqui na região já estão discutindo e talvez que vão colocar um em Barueri, né? E a prefeitura de Osasco, as outras prefeituras já estão nessa discussão de fazer, e a gente vai para o combate. Mas a gente quer saber o porquê, se é bom ou é ruim, né? E a questão dos catadores. Então a gente gostaria que você colocasse um pouquinho para a gente a respeito disso. E outra questão é assim, aí já é para o Amilcar. Amilcar, a gente interessa aqui em Osasco fazer um trabalho com os adolescentes nessa questão do que a Fashion Week faz lá em São Paulo. Mas pegar os adolescentes e começar a trabalhar com eles para gerar um mercado de trabalho também, né? Que a gente vê que, por exemplo, a economia criativa, ela cresceu mais 14% o ano passado, segundo uma estatística que saiu, né? E a economia formal, menos 12%. Então acho que a gente tem mais a que incentivar essa economia. E eu acho que nessa pegada, a gente tem aqui um pessoal que participou da feira do dia 8, que a CUT promoveu, né? E você esteve lá. E a gente sabe que a moda é o segundo desses economia criativa que mais cresce, né? Tem a arquitetura, a moda, design, software. Então a gente gostaria também de saber se é verdade o que está essa estatística, né? E ao mesmo tempo, assim, esse trabalho que a gente vai começar a desenvolver com esses adolescentes na área da moda e tal, né? Se você pode dar um apoio também para a gente com essa experiência que tem, né? Junto aí a Assembleia Popular vai estar fazendo esse trabalho, apoiando, e a CUT também. Então era isso que a gente gostaria de falar para vocês. Obrigado. Como são duas perguntas, amigo, aí você já responde elas e já faz as considerações finais. A gente passa para o René e a gente encerra o seminário, pode ser? Bom, primeiro vamos responder a tua pergunta, que eu acho, realmente, já busquei até informações para saber se esse meu achar não era só por conta da situação de publicidade. Primeiro que eu acho que tem um desinteresse muito grande da própria população. Então a população não tem um interesse na reciclagem, por falta de, eu continuo dizendo, não é por questões culturais, é por questões de conhecimento mesmo. Conhecimento. Então, e de saber o que significa isso. Então eu acho que falta assim uma campanha muito mais agressiva, uma campanha de massa, uma campanha de conhecimento, que é tudo aquilo que foi passado pelo biólogo, é fator de conhecimento. Ele passou informações agora que eu mesmo, que milito dentro dessa área, desconhecia. Então eu acho que o que falta? Falta o investimento
na publicidade dessa situação, de sustentabilidade, de mostrar o que é, de saber o que tem que ser feito, o que é necessário ser feito. Ele estava fazendo um comentário a respeito do lixo, da junção do lixo todo, que aí nesse meio tem essa situação que é de extremo desagrado mesmo para o trabalhador que está ali se esfolando tudo o que pode para ganhar R$ 2,80. Se a gente levar um trabalho de 10 dias, ele não conseguiu almoço e jantar de 10 horas, ele não conseguiu almoço e jantar nesse dia. Então é muito complicado. E aí tem esse processo das pessoas se conscientizarem, porque isso daqui é plástico. Aí tem a lixeirinha do plástico, mas dentro desse plástico tem resto de comida. Não adianta você pegar esse plástico e jogar na área do plástico, porque ele vai levar essa comida, e essa comida vai estar deteriorada na mão daquele coitado que está trabalhando lá no final. Então isso é um fator muito grande. Agora, isso tudo, as pessoas precisam ter conscientização também. Porque eu já vi muitas pessoas falarem, quando a gente chama atenção, no Shopping Morumbi, teve outro dia um grupo aí, um Greenpeace da vida, que se reuniu ali na praça de alimentação e começou a debater justamente em cima dessa situação de pegar o plastiquinho e jogar ali dentro do cestinho de lixo, que é a área para plástico. E ali dentro tinha restos de comida, inclusive junto da comida, palitos de dente, o garfo quebrado. E aí estavam falando, olha, isso daqui tem que ser feito de outra maneira, não pode ser assim, não pode ser dessa maneira. E começaram a explicar o porquê. Vocês já tinham ouvido falar alguma vez que muitos desses materiais reciclados, muitas vezes não são reciclados, vão para o aterro direto mesmo, por conta dessa situação da envoltura de outros materiais colocados ali. E a gente está falando do resto de comida para não ser grosseiro de contar outras coisas mais, né, que vai tudo no meio ali. Então é complicada essa situação. Acho que falta realmente uma cartilha. Acho que falta realmente uma cartilha de conscientização para a população. Eu sou da época do Caminho Suave, da cartilha Caminho Suave. E que era, pois é, não é? E aprendi a ler e escrever. Então eu acho que nós precisamos de um caminho suave para conscientizar a população com relação a essa situação de restabelecer vida ao planeta. Sustentabilidade é restabelecer vida ao planeta. E a gente, para restabelecer vida, a gente tem que começar dentro de casa, mesmo com a gente mesmo, né? Não tem outro jeito. Então, está respondido? Então, tá. A outra coisa com relação à moda, eu tenho sempre por princípio o seguinte: para se fazer entender neste país de que moda não era uma coisa de frescura, não era uma coisa de abrir uma revista e olhar e falar, olha, está se usando vermelho, uma faixa amarela na cabeça com um laçarote nas costas, e mostrar para a população que o Brasil ele era autossustentável na criação de moda e não um copiador de moda no mundo, porque a moda só perde hoje no setor de crescimento para a construção civil. Então e é uma cadeia muito grande, porque ela vem da plantação, começa, né, na história do algodão, lida com porque nós temos um dos melhores linhos do mundo, que ele é feito através de vegetação colhida pelo povo ribeirinho, que são aqueles rios limpos que tem lá para os nortes da vida. Então é uma cadeia muito grande. Aí vem para a parte da fiação, depois vai para a parte da tecelagem, aí cai em cima da mão do estilista, que vai cair na mão da costureira, do pessoal de acabamento. Então tem uma série de envolvimentos muito, muito grandes. Agora, com o passar dos anos também, a gente chega à conclusão de algumas coisas, porque quando houve a situação de São Paulo Fashion Week, que chamava-se Brasil, Semana de Moda Brasileira, depois virou Morumbi Fashion Brasil, porque entrou um patrocínio muito grande do Grupo Renascer, do Grupo Renasce, que é o dono do Shopping Morumbi, de alguns outros grandes shoppings, e depois virou São Paulo Fashion Week. Na realidade, começo da Semana Brasileira de Moda, que é o São Paulo Fashion Week, que se mantém até hoje. Até esta data, a primeira edição foi em 1996.
96 e 97 eu estive à frente do evento, junto com outras pessoas. Eu não sou o criador único desse evento, não. A gente tem um grupo muito grande de pessoas que estiveram por trás para fazer isso tudo acontecer junto. E que tem também essa situação de que não dá para a gente trazer uma excursão para apresentar todo mundo, mas eu sempre que posso dou o crédito de todas as pessoas que estão ali, porque foram e são pessoas importantes até hoje nesse mercado nacional. Então, até 97, eu era uma pessoa que tinha uma função ativa. Então, eu desenvolvia, criava, desenvolvia, produzia e dirigia todos os desfiles que aconteciam ali. Eu sou de uma turminha que vem de muitos anos atrás, que montamos a primeira agência de cabeleireiros e maquiadores no Brasil. Nós montamos a primeira agência de modelos no Brasil, que chamava-se Margot e Ângela, numa salinha de um escritório muito grande na República do Líbano, que era do Otávio Mesquita, do Goulart de Andrade, que alugava pra gente uma sala, que a gente tinha agência de cabeleireiros e maquiadores de um lado, e do outro lado a gente tinha agência de modelos. Então, e isso daí veio por conta de que nós éramos uma juventude, nós éramos jovens. Eu também fui jovem já, viu, gente? Tinha cabelo também, viu? Tinha cabelo também. E nessa época a gente viajava muito por conta de buscar. A gente precisava de coisa nova, a gente não queria mais viver aquele mesmismo de sempre, né? Ninguém tinha intenção de fazer faculdade de medicina e virar médico. A gente queria fazer alguma coisa que revolucionasse esse país. Fomos presos várias vezes, né? Então a gente revolucionou, conseguimos revolucionar algumas coisas. E aí a gente descobria que existiam coisas lá fora que aqui no Brasil não se passava nem pela cabeça de ter. E a gente acabou fazendo isso. E com isso a gente não, graças a Deus, não paramos no tempo. Nós continuamos buscando por novas e novas expectativas, novas experiências, novos crescimentos, mas claro que sempre, e eu digo isso constantemente, dando lugar ao novo. Porque não adianta eu não ter ninguém para dar o ensinamento daquilo que eu sei, daquilo que eu consegui desenvolver, pesquisar e desenvolver, e aprender com outros também, porque a gente não aprende sozinho, não. Ninguém é autodidata na história. Então a gente precisa de outras pessoas que tenham experiência, que nos passem essas experiências. E aí passar isso para outras pessoas. E com esse tempo todo, com o afinco de cada vez buscar mais necessidades de crescimento na história, chegamos a uma conclusão. Agora, depois de 97, eu me desliguei da moda, não que eu tenha me desliguei de São Paulo Fashion Week e me dediquei, porque já caminhava sozinho, a moda já estava, o Brasil entrou no calendário mundial da moda no dia 26 de julho de 1996. Então, o meu mérito, o que eu tinha que fazer, o meu foco para com a moda vestimenta, moda cores, cartela de cores, essas coisas, estava concluído no dia 26 de julho. Eu ainda fiquei um ano a mais em cima disso tudo para dar um reforço a essa situação. 1996 ou 2000? Não, 96. Foi a primeira edição do São Paulo Fashion Week, que chamava-se Morumbi Fashion Brasil. Depois disso, eu fui militar para uma outra área, que era a área da beleza, que fazia tudo com relação à moda. Antigamente a moda, ela determinava a cartela de cores, que determinava a beleza, né? Maquiagem, cor de cabelo, cor de sombras, cor de cílios, o que você usaria na maquiagem. Hoje, essa situação já mudou. Hoje existe uma cartela de cores Pantone, que é lançado anualmente, em 3 edições, uma de apresentação anual, uma outono e inverno e outra primavera e verão, num evento muito grande que acontece em Paris, chamado 760. E que ali lança-se a cartela de cores das estações. A partir dali a maquiagem é desenvolvida. A cor do cabelo esquenta, esfria, é desenvolvido. Para daí desenvolver-se o vestiário. Então, ok, chegamos à conclusão de que moda sem beleza não existe, beleza sem moda menos ainda. Então vamos lutar com relação à beleza na história. E aí fui eu à luta de novo, lá dando a cara para bater, tudo de novo, na luta, na guerra, porque também as pessoas precisavam entender
que ser uma cabeleireira, um cabeleireiro, uma manicure, um pedicure, um podólogo, hoje a podologia já está dentro da... Aliás, todos estão regulamentados já, graças a Deus. Mas não era só uma situação de quebra-galho. O que já foi também aqui. Não só na beleza, como foi na moda também. A costureira, o marido perdia o emprego, ela sabia fazer barra de calça, costurar, fazer remendo, ela botava uma máquina na casa dela, virava uma oficininha de costura e ela conseguia levar a família dela adiante. Ela conseguia sustentar a família dela. Aí a gente conseguia mostrar para ela que aquilo não era um quebra-galho não, que aquilo era uma profissão, ela tinha uma profissão. Ok, conseguimos, fizemos e tudo correu bem, daí para frente foi ótimo. Aí, o que aconteceu? Fui eu lá para beleza. A mesma coisa acontecia, principalmente em épocas de crise como nós tivemos, nos anos de 90 a 2000, que as coisas foram super complicadas, que a cabeleireira, a manicure, a pedicure, a podóloga, que fazia podologia em escolas de Dr. Scholl, de Spa do Pé, Dr. Fitt, que aquilo também era uma profissão, aquilo também não era um quebra-galho, não era tudo bem, ela conseguiu, o marido desempregou, morreu, separou, enfim, ela teve um percalço qualquer de caminho aí, onde o dinheiro que vinha pelo provedor não vinha mais, e ela foi à luta, botou uma cadeirinha na casa dela, e dali ela começou e criou uma situação para ela. Isso é o desenvolvimento de uma profissão. Então nós fomos à luta com isso também. Tem um projeto em São Paulo muito legal chamado Projeto Tesourinha, que foi muito auxiliado pela CUT. Ele está ali naquele viaduto da Avenida Ibirapuera, embaixo do viaduto, a Marta Suplicy, no governo Marta Suplicy, ela fechou aquilo e ali é a sede do Projeto Tesourinha. Esse Projeto Tesourinha, ele pega crianças de rua, de favela, carentes, e desenvolve a profissão de cabeleireiro, de maquiador, de esteticista, de pedicure, de manicure. O criador desse projeto é um grande amigo meu chamado Ivan String, que é um cabeleireiro espetacular. Porém, nada mais foi feito além do Projeto Tesourinha. Então o Projeto Tesourinha hoje, se você tiver alguém para inscrever lá, ela vai lá para se inscrever para a Copa de 2032. Porque tem uma quantidade de gente inscrita ali que é absurdo. Você fala, até chegar a vez dessa pessoa ser atendida, ela já está caminhando para a aposentadoria por idade. Então também aí parou essa coisa nesse tempo. Então conseguimos colocar a situação até um determinado momento, esclarecer que aquilo era uma profissão, sacramentar, e hoje já é reconhecida. Então existe o reconhecimento através do Ministério do Trabalho, isso tudo foi aclareado e foi regulamentado. Passando disso para frente, aí vieram aqueles grandes requisitos, né? O podólogo tem o problema de ter que tratar de um pé diabético, então já virou uma coisa para a área da saúde. Então o podólogo já tinha que começar a praticar uma situação de uma universidade para ele poder ter a certificação de que ele era um podólogo. Com isso, vieram adventos de diversos problemas, né? Veio aquela massificação da AIDS, ainda não tinha a história do coquetel, então aquilo tudo foi um ato prejudicial muito grande, e até hoje, né? Mas na época foi muito maior. E a gente já tinha a situação de moda estabelecida, a situação de beleza estabelecida, e aí a gente começou a ver que a moda não conseguia ser nada sem a beleza, nem a beleza sem a moda. E a gente conseguiu ver que entre moda e beleza, se não tiver saúde, não existe nada mais. Então eu comecei a fazer a junção das secretarias. Eu preciso de uma secretaria de saúde, eu preciso de uma secretaria de cultura, eu preciso da secretaria da educação, porque eu preciso culturar, eu preciso educar, eu preciso projetar a saúde. Aí você coloca o trabalho, você coloca o desenvolvimento. Então hoje, quando você me fala assim, você nos apoia na história de moda, não é só um apoio de moda que se precise hoje para pegar esses adolescentes. A gente precisa de um apoio de moda, de beleza, de saúde, de desenvolvimento, de cultura, de educação e de aclareamento, porque as pessoas acham que essa carreira, que essa vida é uma vida de glamour só.
que a gente vive em aviões aí pelo mundo inteiro, para lá e para cá, e que isso é uma glória. Gente, eu cheguei a passar 4 dias e 4 noites sem poder dormir, por conta de trabalho. Na primeira edição de São Paulo Fashion Week, eu tinha feito, vieram 3 trabalhos anteriores, um seguido ao outro, que levou 1 ano e meio. Eu fiz a primeira grande turnê de Zump no território nacional. Eu passei 64 dias que eu não dormia 2 noites no mesmo lugar, no mesmo hotel. Não existia, eu tinha fretado pelo Renato Kerakian, dono da Zump e da Zap, um avião que era um Merlin de 11 lugares, porque eu não conseguiria desenvolver o trabalho com avião de carreira. Não tinha condições. Eu saía de um aeroporto, o avião pousava, eu entrava na sala, na época tinha a Líder, acho que tem ainda hoje, né? Tinha aquelas salas VIP da Líder, eu fazia reunião de projeto ali, desenvolvimento de produção ali, e ia embora para outra cidade onde estava soltando o desfile. Aí soltava o desfile, que já tinha acontecido a reunião anteriormente, como essa que eu tinha feito ali. E no dia seguinte eu vinha para soltar aquele desfile da reunião do dia anterior, e já ia para o outro estado para preparar a outra do dia seguinte. Foram 64 dias assim. Terminou esse trabalho, 1 semana e meia depois, existia a antiga Fenite, vocês devem estar lembrados disso, tinha a Fenite, eu fiz todos os shows internacionais da Fenite. Então foram as primeiras apresentações de uma série de pessoas aí, de classes, de estilistas que se apresentaram no Brasil e eram todos internacionais. Então foi um grande massacre. Quando terminou a Fenite, 4 dias depois, eu fiz a primeira edição do São Paulo Fashion Week. Então isso levou 1 ano e meio de trabalho contínuo, sem parar um único dia. E com uma média de trabalho de 18 horas dia. Isso me rendeu uma estafa. Consequentemente, essa estafa te leva a um estresse, o estresse te leva a uma depressão, né, que é a forma que o organismo acha de te paralisar, que eu levei 2 anos tratando isso. 2 anos. 2 anos por esse massacre de trabalho. Agora, não fui só eu não, porque tinha modelos, tinham encarregados de agências que a gente obriga a estar junto, né, que tem que se responsabilizar pelos modelos que estão ali, tinham as camareiras, tinha os montadores, porque isso daí foi montado todo numa situação muito específica de cenografia. Então tinha os montadores, tinha os motoristas, tinha os cenógrafos, tinha o pessoal de som, de luz, que todo mundo depois passou aí 1 ano e meio, 2 anos, quase que no INSS ali para se recuperar de tanto trabalho que tinha tido anteriormente. Então é terrível. Então eu acho que esse tipo de coisa tem que ser conscientizado a todo mundo. Sabe, não adianta a gente querer só mostrar o lado bonito da coisa, não. Trabalho tem sim, trabalho é grande, é muito grande. Mas ele é compensador? Ele é compensador. Mas ele é massacrante também. Ele é massacrante. Então, e as pessoas têm uma ilusão, né? Então, tem que se saber que moda não trabalha sem beleza, beleza e moda não trabalham sem saúde. Tanto que hoje em dia os hospitais estão trabalhando uma campanha super legal, né? Os anjos dos hospitais, senhor, que são os palhaços, que estão indo nos setores infantis, que é maravilhoso, os doutores da alegria, estão trabalhando a história de músicas nos hospitais, para relaxamento, estão fazendo a situação de cores, trabalhando toda uma situação de cores para que as pessoas tenham um resultado, e os resultados têm sido enormes, muito grandes. Estão fazendo agora, estão tentando entrar com uma outra fase, que é a fase dos odores, né? Os aromas, as essências. Porque num hospital, quando você entra no hospital, é que nem dentista, né? A gente entra no consultório de dentista, tem aquele cheiro daquela amálgama deles ali, que aquilo já deixa qualquer um com medo de sentar naquela cadeira. Então também está sendo processado isso para eles. Então a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para ensinar, para botar esse pessoal, para pôr esse pessoal a par do que é a realidade de tudo isso. E claro que daí vão sair grandes profissionais. Então, deixo aqui integralizado a você que, claro, pode contar comigo que eu estou junto sempre. Tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, né? Passo agora para
considerações finais do René. E ele, a gente faz um fechamento aí no final, só queria te passar o informe para todo o pessoal aqui. René, fala você. Eu queria dizer o seguinte, ultimamente eu tenho utilizado muito pouco o termo, né, sustentabilidade, né, porque assim, desde 92, quando esse conceito foi colocado para a sociedade, né, através da ECO 92, a gente tem percebido que esse conceito, esse termo está sendo apropriado por diversos setores da sociedade e vai desvirtuando, né? Vai desvirtuando o conceito inicial. E aí a gente está vendo aí, ao longo desses de 92 para cá, né, 20 anos, quais são as experiências sustentáveis que a gente teve oportunidade de vivenciar. Não estou falando nem de essas coisas da reportagem, porque quando a coisa está próxima de você, é porque ela está começando a funcionar. Vocês aqui já perceberam, tiveram oportunidade de vivenciar uma situação em que esse conceito, a ação desenvolvida, que envolvia esse conceito de forma firme e forte? É uma coisa interessante para a gente refletir, né? Porque, na verdade, sustentabilidade é mais discurso do que, né, o conceito sendo utilizado no desenvolvimento de uma ação, né? Então ele está sendo utilizado muito como marketing e, na verdade, ele não é utilizado, ele não é pregado, né, para o desenvolvimento das ações. E aí eu coloco para vocês o seguinte, vocês estão passando por um processo de discutir a questão do Plano Municipal de Resíduos. Eu chamo todo mundo a atenção para participar desse processo. E aí coloco uma coisa muito importante, que é assim, a sociedade não pode implementar a coleta seletiva e o processo de reciclagem à custa de condições precárias de trabalho de outras pessoas. Eu acho que é princípio isso. O poder público tem que se responsabilizar pela coleta seletiva e pelo processo todo, né, das condições da coleta seletiva. Inclusive do processo de funcionamento das centrais de triagem. O poder público não pode deixar se eximir, né, e colocar um grupo de pessoas, através de uma cooperativa, fazer o trabalho e dar as costas, né? O poder público tem que acompanhar esse processo, porque o funcionamento de uma central de triagem vai ser o bom funcionamento do processo de reciclagem na região, do processo de coleta seletiva na região. E outra coisa, coloca uma coisa mais aí. O processo da coleta seletiva é extremamente educativo. Ele permite a reflexão sobre a questão da produção de resíduos e permite às pessoas pensarem sobre a questão dos resíduos no seu espaço. Então, eu discuto assim, a questão da coleta seletiva tem que ser colocada, inclusive, nas comunidades precárias. Por quê? Porque lá vai possibilitar as pessoas pensarem a questão do que produzem, da forma como descartam e para onde vai tudo isso. Ou seja, é a possibilidade de você melhorar também as condições ambientais dessas comunidades, as condições urbanas dessas comunidades. Então a gente tem que colocar, porque quando se fala em coleta seletiva, a gente fica trabalhando com um grupo seleto da sociedade, né? Ela tem que ser colocada em todos os espaços da cidade. Então é uma questão importante, quando for discutir a questão da coleta seletiva, fazer, né, uma reflexão da importância das condições do trabalho, né, das pessoas que estão envolvidas nesse processo, de onde colocar essa discussão e trabalhar principalmente, sobretudo, com as comunidades organizadas, com as escolas, né, porque são espaços importantes para você conseguir mostrar o procedimento da coleta. Porque a coleta começa onde? Começa na sua casa, né? Lá que você vai separar o material. E como é que as pessoas separam o material? Quem faz coleta seletiva aqui? Como é que faz com os materiais? Tem a preocupação, porque quando você separa, você tem a preocupação da qualidade desse material que você está separando, né? Você está pensando como é que esse material vai para a central de triagem? Essa questão é importante. As pessoas terem consciência e postura, né, para se envolver nesse processo
e dar qualidade a esse processo. Porque quando o trabalhador lá, na central de triagem, recebe um material limpo, as condições de trabalho é outra. Né? Então tudo isso precisa ser discutido no plano municipal. Isso aí não é depois que se discute no plano municipal. Como é que o poder público, qual é o trabalho que o poder público vai fazer para levar essa discussão para a população, para que a população se envolva e tenha essa postura não só de pensar no material, mas na qualidade de trabalho que das pessoas envolvidas nesse processo. Isso é fundamental. Quando a gente fala em incinerar o lixo, né? Isso aí é um retrocesso, assim, porque a gente vê a Europa justamente, né, tá eliminando os incineradores. A gente vê aqui alguns... eu acho que é uma coisa mais ligada aos interesses de grandes grupos do que propriamente a questão de pensar num destino adequado do lixo. Né? Porque você pensa bem, se a gente está falando de sustentabilidade, e esse discurso está sempre presente quando a gente lida com a questão do lixo, não tem lugar onde a sustentabilidade está mais presente na discussão do que a questão do lixo. Se você tem um material que você te retira da natureza, você transforma esse material, a sociedade usa e descarta, e você leva para um incinerador, o que você está fazendo? Né? Você está simplesmente tendo um comportamento de ir buscar mais recursos na natureza para produzir mais materiais de consumo e mais material para ser incinerado. Então você, na verdade, você está longe da questão da sustentabilidade, porque você tem o fluxo de material unidirecional. O que é unidirecional? Você tira, usa, queima. Você tira, usa, queima. Você tira, usa e queima. Tá? Ou seja, você está sempre indo na natureza buscar novamente os recursos. Então, quando você trabalha com a reciclagem, você diminui o consumo de recursos na natureza. Então, para a sustentabilidade não tem coisa mais, né, degradadora do que o processo de incineração. Não vou nem entrar na discussão, porque isso aí dos materiais percolados que são lançados na atmosfera. Isso aí é uma coisa assim, medonha. Então você volta a ter um processo, né, você está trabalhando numa perspectiva mais dos interesses de grandes grupos do que propriamente numa perspectiva do interesse da sociedade. Né? Eu deixo esse recado, então, que eu acho que a gente tem que dominar esse processo. Eu acho que não existe sustentabilidade de cima para baixo. Não existe isso. Essa história do poder, por mais, né, comprometido que seja o poder público, né, não existe sustentabilidade de cima para baixo. A sustentabilidade se dá pelo envolvimento da população na discussão e implantação de políticas públicas. É ali que você vê a qualidade, né, ambiental, a qualidade urbana, a economia de recursos. Isso é muito importante. A gente vê que quando você tem a participação, né, existe uma responsabilidade maior do poder público, né, em relação àquela política que está sendo desenvolvida. Né? Então, isso tudo dá qualidade ao processo. Então, o que eu coloco aqui é importante a participação de todos na discussão da política municipal de resíduos. Osasco começou a desenvolver isso, é importante que todos estejam presentes para dominar esse processo, para entender esse processo e para interferir nessa discussão. Né? Não é só se colocar lá de forma passiva, mas de forma ativa. Né? E aí a gente tem que ter algumas diretrizes básicas desse processo. A lei de resíduos, ela tem todos os problemas que tem. A lei de resíduos, ela traz avanços importantes. É importante a gente dominar essa lei, né? Pegar essa lei, né? Entender, fazer uma discussão dessa lei, para a gente fazer com que o município aplique essa lei, né? Dentro dos seus princípios para a elaboração do plano de resíduos. Só uma partezinha. Por exemplo, no caso dessa questão do seminário, a gente quer fazer essa discussão que você está colocando, porque
o seminário não vai ser construído de cima para baixo, é com quem está na pegada. O cidadão, né, a sociedade civil, com os movimentos. E era interessante, se pudesse você ter um tempo, às vezes, porque a gente marcou reunião assim, toda sexta-feira, das 14 às 15 horas, para começar a construir. Então, os coletivos que quiserem, as pessoas que querem participar, é na CUT, né, aqui na Rua Euclides da Cunha, 287, né, das 14. Agora, esse grupo vai construindo até chegar ao seminário, né? E aí é importante, porque a gente vai discutir na região toda aqui, chamar todo mundo, porque já disse que vai colocar em Barueri o incinerador, né? E vai pegar o material aqui de Osasco para incinerar lá. Na realidade é um consórcio que estão querendo montar aí, porque lá tem esse espaço. E a gente, junto com os catadores, é contra a Assembleia Popular e contra outros movimentos, né? A gente gostaria assim, um companheiro que nem você também, né? A CUT aqui, todo mundo, né? Os bombeiros, todo o pessoal aí está ajudando a engrossar esse movimento, porque esse seminário vai ser para discutir o que vai acontecer aqui na região, porque senão vai ficar esse negócio. Sempre queima, tem que buscar mais na natureza, queima, e não cria essa questão da consciência, né? E também você, todas as cidades que eu conheço, sempre tem um grupo de pessoas que vivem desse material da coleta seletiva, né? Toda a eu cidade... Eu mesmo fiz 2 anos, de 2002 até 2004, fui na rua catar material, tem até documento disso, fotografia, que eu fui viver isso 2 anos, minha companheira ficou meio atacada, a gente não trazia quase muito recurso para casa, mas pelo menos esses 2 anos eu vivi. E o catador vive... Você exclui, né? Você exclui um grupo enorme de pessoas que vivem desse processo, desse trabalho da coleta seletiva, da separação, da comercialização. Então, é outra questão. Normalmente, toda a questão de incineração está envolvida com o poder econômico, os interesses de grandes grupos. É extremamente maléfico. Não tem nada que consiga, não tem argumentação para poder defender a incineração. Essa coisa da produção de energia, né, é balela, porque a quantidade de energia gerada nesse processo, de não ter local, você pode contrapor com a coleta seletiva. Se você tem coleta seletiva, você não vai precisar de aterro. Porque você, na coleta seletiva, pessoal, se você faz uma experiência, para terminar, né, todo mundo aqui poderia fazer uma experiência em casa. Assim, faz uma experiência de separar o lixo. Separa o lixo, né, seco, o lixo papel, alumínio, plástico. Separa, que esse material é um material destinado para a coleta seletiva, porque ele vai para a central de triagem, vai ser triado e comercializado. Separa também o material orgânico, tá? Tudo que for orgânico, o resto de comida, frutas, cascas de frutas, legumes, etc., separa num outro lugar. E aquilo que não que não pode ser reciclado de jeito nenhum, é o papel higiênico, esse tipo de material, aí separa em outro lugar. Você vai perceber que você tem 3 tipos de lixo. O material da coleta seletiva, tá? Que é o material seco. O material orgânico, que também as prefeituras têm que começar a fazer a compostagem, né? Quando a gente fala aqui, ó, nessa coisa orgânica, a compostagem, todo esse material orgânico sendo levado para a compostagem, ele vai produzir humus, que é adubo para a agricultura, né? E o único material que sobrar é aquele composto de papel higiênico, isso. Aí você separa, porque vai ter que ter um destino específico para isso, tá? Que parte dele vai para o aterro. Você vai ver que a quantidade de material que vai para o aterro de fato é mínimo, né? Então, aí cai na discussão. O incinerador ele vai evitar, né? vai estar sendo implantado porque a cidade não tem lugar para depositar lixo, não tem mais lugar para fazer aterro. Se ela fizer a reciclagem do orgânico, a reciclagem do seco, ela também não vai precisar ela também não vai precisar de aterro, né? O aterro vai ser um espaço mínimo para receber esse material que não tem jeito para ser descartado. E o material, a incineração também vai ter uma quantidade de material que vai ter que, e maior ainda, que vai ter que ir para o aterro. Latinha, lata, essas coisas, vão tudo para o aterro. Cada bairro vai ter que ter pessoas para colher esse material.
Isso faz... Tem uma senhora ali, eu respondo já, e daí eu pego as duas questões. O que eu queria saber, por exemplo, as pessoas que costumam despejar o óleo de cozinha na pia, qual a gravidade para sustentabilidade? Então, vou já respondendo as duas. Essa questão ela tem que entrar na discussão do plano municipal de resíduos. A prefeitura ela tem que ser a responsável, né, em garantir, não digo que ela faça isso, mas ela tem que garantir, né, condições para que esse material saia da sua casa e chegue na central de triagem. Tá? Que é onde esse material vai ser separado, enfardado e comercializado. Então isso tem que constar no plano. Pode ser coleta porta a porta, né? A prefeitura instituiu uma coleta indo de porta a porta pegando o resíduo. Pode ser através de um ponto de entrega voluntária, onde se coloca lá um determinado lugar que você vai e entrega naquele lugar. Isso tudo tem que estar constando no plano municipal de educação, no plano municipal de resíduos. Essa questão é fundamental. Porque assim, não adianta eu separar o material e esse material não ter onde eu colocar. Né? Lá em casa eu faço isso. Por isso que a coleta, por isso que a política municipal de resíduos é importantíssima a discussão. Porque quem institui é o poder público. Tá? Lá onde eu moro, no meu bairro, a igreja faz esse trabalho. A igreja ela pega óleo, garrafa, latinha, pega tudo. Não, tem muitos que fazem. Parte da sociedade faz esse trabalho da coleta seletiva porque tem muita gente que comercializa esse material. Latinha, por exemplo, pessoal, todo mundo, né, não tem latinha nos aterros sanitários. Esse material aí, a latinha de alumínio, né, ela é quase 100% reciclável. Aí você fala, poxa, como é que pode? Pode, por quê? Porque é um material que tem valor econômico e que grande parte dos catadores, né, ficam muito atentos a esse material em todos os lugares. Então, tem uma parte do material que já é comercializado, que já existe o processo de reciclagem. Agora, o poder público tem que atuar para garantir a reciclagem, né, de todos os materiais. Né? Então, isso é importante. Oi? Eu quero tirar uma dúvida. Em 1999, falava muito da camada de ozônio, da destruição da camada de ozônio. Foram feitos vários apelos para poder reverter a situação. Segundo minhas fontes, reverteram a situação. Então hoje a gente não tem problema com efeito, não tem problema com a camada de ozônio, porém tem problema com efeito estufa, certo? Minha preocupação é em relação à água. Se as pessoas começarem a amar mais o mundo, né, fazendo a reciclagem, a condição da água potável de 30 anos, 40 anos, ela pode ser reversível da mesma forma que foi a camada de ozônio? Tem duas questões aí, deixa eu responder rapidinho do óleo. O óleo realmente ele é um poluente. Né? Ele é mais um dos poluentes. O detergente é um poluente, o óleo é um poluente. Toda aquela comida que desce pelo ralo é um poluente. Ele vai para onde? Para o esgoto. O esgoto vai para o rio. Então ele é mais um dos poluentes que contribui na degradação dos córregos da cidade. Então quando a gente vai fazer um trabalho de captar o esgoto, né, a gente faz inclusive um trabalho para que as donas de casa não lancem o óleo, porque esse processo de captação também, quando você começa a captar todo o esgoto, esse material, o óleo, é extremamente complicado no processo de limpeza do esgoto. Então tem todo um trabalho que teria que ser feito, que a gente não dá para entrar nos detalhes. Mas o certo seria o óleo não ser lançado junto com o detergente, junto com as águas que saem para dentro do esgoto. Tá? Mas é um detalhe. Tá. Eu vou passar aqui, porque realmente esse aqui é um tema muito complexo. Não, mas quer falar? Deixa eu só então falar o seguinte. Olha, pessoal, eu sei que não dá conta, é muito complexo, muitas questões. E assim, fico à disposição para em outro momento a gente fazer uns novos debates, tá? E aí a gente traz todas essas questões novamente.
né, me comprometo aqui em estar presente e atender a solicitação de vocês. Tá bom? Legal. Eu sou um pouco crítico e aqui de público eu queria agradecer a todos que permaneceram até agora. Tem mais 2 assuntos rápidos aqui para a gente tratar. Primeiro, agradecer aqui de público aqui a Débora, que a Débora teve que aguentar todo o meu estresse. Eu sou um cara estressado, eu sou um cara sistemático. O Oswaldo me conhece, eu gosto de cumprir horário e faltam exatos 4 minutos para as 5 horas da tarde. Mas te agradecer de coração, foi um prazer te conhecer. Eu acho que o debate não se encerra aqui. E dizer para você, Thelma, para dizer para toda a executiva da CUT São Paulo o seguinte: a Lurdinha me acompanha na CUT e a Jamil me acompanha na CUT. A CUT Osasco passou a ser um ponto de referência da cidade de Osasco. Todo e qualquer trabalhador que queira se organizar, a CUT Osasco está aberta. Movimento Economia Solidária, seja bem-vinda. Os bombeiros, sejam bem-vindos na CUT. Pessoal lá da Economia Solidária que faz a Manhãs de Meninas, sejam bem-vindas à CUT. A CUT é a central de todos os trabalhadores. Eu quero que você leve esse recado, Thelma, à executiva da CUT. Também pedir aqui para que a Juliana também retransmita esse trabalho ao ADI. E uma vez até eu falei com a Débora, né? Débora perguntou: Tafarel, se perguntarem do seu trabalho, o que eu te falei, Débora? Fala a verdade. Nada mais do que a verdade, porque eu gosto de sinceridade. E aqui, Renê, te agradecer de coração. Thelma, só para a gente encerrar, é um assunto super importante. Para quem não sabe, eu fui indicado pelo PT Nacional, na pessoa do Rui Falcão, né, Célia, para estar acompanhando o caso de Corumbiara. Corumbiara, para quem não sabe, houve um massacre de Corumbiara. Esse massacre, o Vicentinho, na época, era o presidente da CUT. O Vicentinho foi até Corumbiara e conseguiu resgatar o irmão da Célia, que está presente aqui. Ele está foragido até hoje. Nós estamos resguardando esse companheiro até hoje. E aí nós tivemos uma audiência lá, o João Paulo Cunha entrou com um projeto para anistiar o Claudemir e um outro, né, o Cícero, 2 companheiros sem terra sobreviventes. Foram mortos 11 pessoas, Célia? 16 pessoas, sendo que uma criança de 7 anos. E aí houve uma reunião do João Paulo Cunha com a bancada de deputados federais de Rondônia. E pasmem vocês, para que houvesse um acordo, para que esses 2 trabalhadores rurais fossem anistiados, o que a bancada de deputados federais de Rondônia propôs? Nós vamos anistiar, mas nós queremos também anistiar os policiais. Pra vocês terem uma ideia de como que é suja a nossa política brasileira. Eu queria chamar aqui na frente a Célia. A Célia é irmã do Claudemir Gilberto Ramos. Pedir licença, viu, Renê, para chamar ela aqui, pedir licença para chamar ela aqui. Ela é irmã do Claudemir Gilberto Ramos. Hoje ele é o único sobrevivente do massacre de Corumbiara. Infelizmente o pai dela veio a ser morto lá em Corumbiara. O Adelino Ramos, vira aqui, o pessoal vê a camisa dele. É o pai dela, ele foi assassinado no dia 27 de maio de 2011. Assassinado, prenderam o pistoleiro, o pistoleiro ficou preso 30 dias, o juiz soltou o pistoleiro dizendo o seguinte: não apresenta risco à sociedade. Ou seja, mataram o pistoleiro e arquivou-se o caso. Célia, dá um recado aqui. Eu peço licença para vocês, eu sei que é uma questão delicada, mas é um assunto que acho que vai entrar na pauta nos próximos dias. E se Deus assim permitir, né, Célia? Teremos o seu irmão anistiado e fazendo um trabalho junto da gente. Célia, para ser rápido aqui, faltam 1 minuto para as 5. Você tem 1 minuto só. Boa tarde a todos. Eu quero inclusive agradecer pela oportunidade ao companheiro Tafarel. Hoje, depois da morte do meu pai, nós criamos o Instituto Adelino Ramos, do qual estou presidindo, e outros companheiros presentes que também fazem parte. Eu gostaria de lembrar que quando se fala em reforma agrária, quando se fala em trabalhador do campo, muitas vezes a gente se pergunta o que tem a ver com a gente. E tem muito. Porque é de lá, é através da reforma agrária, é do trabalhador que planta, que colhe, que a alimentação chega na nossa mesa aqui. Fui trabalhadora rural, me orgulho muito disso, e hoje estamos nessa luta para anistiar os companheiros que foram vítimas e foram condenadas. Nós concordamos sim, salvo isso, né, companheiro Tafarel? Concordamos sim em anistiar os 2 soldados, não os comandantes.
Porque o comandante que foi condenado, nós tem aí grande parte dos erros nos autos do processo, e existem fatores que comprovam que ele não só comandou o massacre, como ele foi pago e recebeu a parte do comando do massacre para matar essas pessoas. Inclusive uma menina de 7 anos, a Vanessa, que foi assassinada com um tiro pelas costas. Que risco uma criança de 7 anos representa para um policial? Nos autos do processo fala de 194 policiais. Tínhamos mais de 600 soldados armados. Uns de tênis, outros de quichutes, outros de botas carrapetas, o que comprova que eram pistoleiros, estavam fadados, disfarçados de policiais. Perante a lei, a gente sabe que isso não é legal. Então, que comando é esse? Naturalmente recebeu algo, e isso fica provado que, para manter pessoas que não são da corporação, com a farda da corporação, já é um ato ilegal. Se for partirmos por aí, já fica uma situação bem complexa. E dizer ainda que eu gostaria, inclusive, não sei se foi distribuído para o pessoal, nós temos ainda aqui uns informativos, algumas cópias, para quem se interessar pode pegar, referente à audiência que nós tivemos com o ministro na semana passada, foi no dia 19 de março, e fizemos este acordo de anistiar, então, os policiais que estavam lá, cumprindo uma ordem. É bizarro? É? Mas se, como trabalhadores, eles foram lá e cumpriram uma ordem, tinha um outro comando que deve ser responsabilizado, nós queremos não só pedir que esses soldados sejam anistiados, como os mandantes do massacre de Corumbiara e os comandantes sejam punidos pelo massacre. Correto? Outra coisa, gostaria de dizer que muito me honra, Tafarel, dizer que foi pela CUT que hoje nós estamos tendo essa discussão aqui. Porque a CUT Nacional, na época, abraçou essa causa, resguardou o meu irmão, o companheiro Claudemir, e é com esse mesmo compromisso que eu quero fazer este apelo e pedir à CUT que se engane nessa luta também, organizando os sindicatos, organizando todos os segmentos, todos os seus filiados, para que possamos fazer uma corrente e conquistar de forma sucessiva essa anistia para esses trabalhadores. Trabalhadores esses que o Claudemir, ele foi condenado, pegou a pena máxima, mais pesada, do julgamento, que foi 8 anos de reclusão em regime fechado. Neste caso, Claudemir ficou em coma 78 horas. Ele saiu como morto, foi dado como morto do massacre de Corumbiara. Em Vilhena, os policiais invadiram o hospital para tentar assassiná-lo. Foi levado para Rondônia, no Hospital João Paulo II. Também invadiram para tentar assassiná-lo, porque ele era uma prova. Eu costumo falar muito, essa situação ela me lembra muito, não sei se alguém já assistiu, aquele filme A Lista de Schindler, né? Que tinha aquele general poderosíssimo, né, nazista, e aquele general, para mostrar o poder dele para Schindler, ele assassinou uma pessoa. E Schindler era humanista, né? Então Schindler ainda perguntou para ele: mas por que você matou ele? Eu matei ele para provar que eu tenho poder. Mas você mata uma pessoa para provar que tem poder? E é assim que nós vemos que os poderosos,
o latifúndio é dessa forma que ele age. E isso vai se perpetuando, porque o massacre de Corumbiara com os trabalhadores rurais não foi o único. Desde 1981, temos um companheiro, Marcelo, que encontrou os índios isolados. Não sei quem lembra, se alguém pode lembrar daqueles índios isolados que foram encontrados no sul do Amazonas. E que o Flauzino, que era advogado dos fazendeiros, ele disse que os índios foram implantados lá. E expulsou o pessoal de lá. Sendo que os índios foram mortos, assassinados e tinham N provas. Os índios também sofreram massacre. Então, essa é a prática do latifúndio, essa é a prática dos fazendeiros, e por isso nós estamos aqui nesse momento fazendo esse apelo e pedindo o engajamento da CUT regional, estadual, a CUT São Paulo, para que possa se engajar conosco nessa luta. Muito obrigada, Tafarel, pela oportunidade. Para encerrar, passa aqui para a tela na tela executiva. Eu pedi essa licença aí para falar sobre esse caso, então, porque é um caso que mexe com terra, mexe com pessoas, enfim, mexe com tudo. Então, a palavra é sua para você encerrar no seminário na data de hoje. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes. Obrigado, Tafarel. Em nome de toda a direção da CUT São Paulo, da executiva, em nome do companheiro Adi, eu quero parabenizar a subsede aqui de Osasco, quero parabenizar o seu trabalho, o trabalho da Débora, que eu sei que não foi fácil para organizar. Quero também parabenizar a Marcinha e a Juliana, que são duas pessoas que estão à frente, junto com a Secretaria de Formação, responsável por esses 17 encontros que vão acontecer em todo o estado, e que eu acho que a gente sai daqui honradas por esse primeiro encontro ter acontecido aqui em Osasco. Mas também eu quero dizer para você, Tafarel, que a gente veio discutir esses dois temas aqui, mas que o próprio plenário colocou que esse debate ele precisa ter sequência aqui na região, né? Quero parabenizar também o seu jeito de ser, né? É aquela pessoa que a gente vê que não deixa a peteca sair, mas por um outro lado, a gente vê aqui da região também o compromisso e o respeito pelo seu trabalho. Nós tivemos aqui na mesa de abertura a presença do prefeito e do vice-prefeito da cidade, tivemos a presença do companheiro prefeito de Jandira, presença de vereadores e vereadoras aqui da cidade, de Carapicuíba, que aqui passou, secretários e secretárias municipais, deputado estadual, né, o Martins, tivemos a presença também do ex-prefeito companheiro Emídio. Então a gente vê que o trabalho, como que ele está vincado aqui em Osasco, e isso só nos traz honra realmente, tá? Eu quero também falar dessa questão que acabou de ser colocada aqui pela companheira Célia, que nós, da CUT São Paulo, e eu tenho certeza que a CUT Nacional também, né, que a princípio abraçou essa questão, vamos abraçar mais fervorosamente agora, Célia. Eu vou levar essa demanda para a CUT São Paulo, tá? E agradecer a presença de todos e todas. Colocar para vocês que o que a gente debateu aqui, a gente viu, principalmente aqui na fala do Albícor e na fala do Renê, que para todas essas questões andares tem que ter o compromisso nosso, enquanto sociedade, tem que ter a discussão, a formação e a educação sobretudo. Nós estamos aqui e saímos daqui com o compromisso de fazermos a nossa parte, de transmitirmos o que a gente aprendeu aqui para as nossas bases, mas também a gente enxerga que falta um compromisso de políticas públicas para algumas questões, né? Vocês são beneficiados nessa cidade, né? De pessoas que queiram se debruçar sobre esses assuntos, queiram debruçar sobre esses problemas, não só como prevenção, mas para resolução. Mas nós vamos pensar também que os mesmos problemas que nós discutimos aqui são problemas que estão espalhados por todo esse estado, né? Nós vivemos aqui próximo da maior metrópole, né, desse país, e com tantas dificuldades. A hora que o Renê falava